Projeto 20 anos Educação Ambiental, entrevista de história oral realizada no Departamento de Educação Ambiental de Praia Grande, São Paulo, no dia 3 de abril de 2017, às 9h30, com Carolina Pacheco Bertozzi, mais conhecida como Carol. Carol, tudo bem? Tudo bem. Poderíamos começar com a sua formação escolar, sua formação acadêmica e a sua atuação profissional, por favor? Então vamos lá, eu sou formada em Biologia, me formei no ano de 98 pelo Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, na USP. Depois fui fazer o mestrado, né, e o doutorado na área da oceanografia biológica, mais especificamente com essa parte de pesca e conservação marinha. Fui professora durante 14 anos na Unimonte, no Centro Universitário Monte Serra, aqui em Santos. E há 2 anos estou como professora adjunto aqui na Unesp, em São Vicente, no campus do Litoral Paulista. Entendi. E qual é a sua relação com a educação ambiental de Praia Grande? Bom, eu comecei a frequentar Praia Grande como turista, né? No ano de 94, talvez, por aí, 92, 93, quando meus pais compraram um apartamento aqui. E eu comecei a frequentar a Praia Grande, ainda era estudante ainda. E quando eu entrei na faculdade de Biologia em 95, eu já tinha alguns amigos que trabalhavam com pesca, que eram pescadores aqui na Praia Grande, que a gente se encontrava na praia, jogava bola. E quando eu comecei a fazer a faculdade de Biologia, esse meu amigo que era pescador, o Edson, começou a guardar todos os peixes estranhos que vinham na rede, tudo que vinha de diferente na atividade de pesca dele, que não tinha valor econômico, ele guardava no freezer para quando eu viesse no final de semana eu levasse para a faculdade. E foi exatamente assim que começou a minha interação com os pescadores, através desse pescador, o Edson, que trabalhava ali na Boutique do Peixe, né, no Canto do Forte. E ele foi me apresentando os outros pescadores, eu comecei a interagir com eles, comecei a cada vez mais perguntar sobre a pesca, até que em 98 a gente teve o primeiro relato da captura acidental de uma espécie de golfinho, né? Então, é uma espécie de golfinho bastante ameaçada de extinção. A gente, até 98, não existia nenhum relato recente de captura acidental para o litoral de São Paulo. Então, em 98, quando o Edson, esse pescador, relatou para a gente que tinha ocorrido uma captura acidental dessa espécie, da toninha, a gente ficou muito interessado naquilo, porque era algo que não tinha sido registrado ainda em tempos atuais para o estado de São Paulo. O último registro que tinha era na década de 60, né? Então, a gente viu uma possibilidade de começar um projeto, algo relacionado a essa espécie, que era a única espécie ameaçada de extinção, de golfinho, a única espécie ameaçada no Brasil. E aí o meu professor na USP se interessou bastante também. Nós descemos para Praia Grande para começar uma entrevista com os pescadores e vimos que realmente existia a possibilidade que essas capturas acidentais elas ocorriam com uma certa frequência, né? Então nós resolvemos em 98 montar um primeiro projeto, que era um projeto de monitorar, descrever a atividade pesqueira da Praia Grande, naquele momento, como era desenvolvida, em que locais as redes eram colocadas, que tipo de pescado era capturado e qual era a frequência de captura. Então nós iniciamos esse trabalho em 98. E logo em 98, quando começaram a vir os primeiros animais, a gente tinha que levar esses animais até São Paulo, para fazer a necrópsia, né, colher as amostras lá para a USP. Foi aí que eu conheci a Glória. A gente precisava de um espaço, de algum local, de ajuda, né, para poder armazenar essas amostras. E eu fiquei sabendo que existia, né, uma escola na época, uma escola de educação ambiental na Praia Grande. E aí eu vim, né, na maior cara de pau, conversar com a Glória, conheci a Glória. Eles ficavam numa casinha de madeira, logo no início do portinho ali. E a Glória me recebeu super bem, ficou super empolgada também com o trabalho que a gente estava desenvolvendo. E começamos uma parceria, né, já com a Escola de Educação Ambiental, já em 98, 99, a gente já vem recebendo muito apoio, né, da antiga Escola de Educação Ambiental aqui da Praia Grande, que agora é coordenadoria, né. Então a gente se conheceu já logo em 98 já. E aí o projeto foi cada vez crescendo mais, outros pesquisadores foram se associando, se interessando por outros assuntos. A gente começou a relatar a captura acidental de tartarugas também, e aí outros pesquisadores que trabalhavam com pescado também se interessaram.
né? Defendi o meu mestrado no ano de 2002, foi um trabalho também pioneiro, porque descreveu a atividade pesqueira artesanal, né, que era muito ainda, as informações, o conhecimento era muito incipiente ainda. Se fazia muito trabalho sobre pesca industrial, né, mas pouco se falava da pesca artesanal. Então, em 2002, quando eu defendi o meu mestrado, também foi um trabalho que chamou bastante atenção por tratar justamente de uma frota de pequena escala, artesanal, que tem uma cultura enraizada também, que não tem só o fator econômico relacionado, mas tem também o fator cultural, da história. E, inclusive, no dia da minha defesa, houve até uma certa discussão em relação a isso, porque qual a importância desses pescadores em relação à produção econômica de pescado? E o que a gente defendeu foi justamente isso. Se você for analisar individualmente cada um desses pescadores, é uma parcela pequena, mas se você for contar a quantidade de pescadores artesanais de pequeno porte espalhados ao longo de toda a costa do estado de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, que tem uma pesca muito parecida, artesanal, a produção deles, quando somada, né, tem uma significância grande. E a partir daquele momento começou uma discussão também da importância de se trabalhar com essas comunidades pequenas artesanais, tanto para se estimar a produção pesqueira deles, quanto o impacto dessas atividades na conservação de espécies ameaçadas. Porque esse tipo de pesca é um tipo de pesca que é realizada muito na região costeira, né? São barcos pequenos, né, com pequena autonomia de mar, então eles são obrigados necessariamente a pescar muito próximo à costa. Então eles acabam interagindo com espécies muito costeiras e que muitas vezes, por diversos fatores, estão com um impacto muito forte sobre essas populações. Então estão ameaçadas. Então, a partir de 2002 a gente conseguiu ampliar esse trabalho para a comunidade, na verdade foi em 2000. A gente ampliou o trabalho para a comunidade pesqueira da Oceã também. A gente trabalhava só com a comunidade pesqueira da Boutique dos Peixes. Aí a gente começou a trabalhar com a comunidade pesqueira da Oceã, ampliamos o trabalho. E cada vez mais pesquisadores, alunos, estudantes, estagiários foram se envolvendo no trabalho. Em 2002 a gente resolveu fundar uma associação civil para que a gente pudesse buscar financiamento para a continuidade do trabalho. É um trabalho de monitoramento, não é um trabalho pontual. A ideia é fazer esse monitoramento ao longo do tempo, porque a atividade pesqueira, a artesanal principalmente, ela é muito dinâmica, né? Então, hoje eles estão trabalhando dessa forma, com esse tipo de rede. Daqui a um ano, pode ser que eles alterem esse tipo de rede. Eles são donos do próprio empreendimento, eles são donos da embarcação, são donos do equipamento. Então eles trocam o local de pesca, eles pescam quando eles querem. Então a frota artesanal ela é muito dinâmica. Então é necessário que exista um monitoramento, né, dessa atividade pesqueira. E aí, como a gente precisava de financiamento para continuar esse projeto, a gente achou que seria uma boa alternativa a gente fundar uma associação para que a gente pudesse participar de editais e captar recursos financeiros para a continuidade. Então, em 2002, a gente fundou a Associação Civil, que a gente denominou de Projeto Biopesca na época, e desde então a gente vem tocando, foi fundada aqui na Praia Grande, a associação, desde então a gente vem dando continuidade aos trabalhos. Hoje a gente tem uma sede, a gente tem uma sala de educação ambiental também, que foi cedida pela prefeitura. A sala de educação ambiental nossa fica dentro da comunidade pesqueira da Boutique dos Peixes. Então é muito interessante porque a gente faz essa articulação dos pescadores com o público que frequenta, né, principalmente turista. Né, a Boutique do Peixe ali tem um papel importante para o turista. Né? O turista, quando vem para o litoral, ele quer comer pescado. Né? O turista, quando ele vem, ele quer ver o pescador, ele quer ver o barco de pesca. Então a Boutique do Peixe ali no Canto do Forte, mesmo o Oceã, o mercado de peixe do Oceã, eles têm uma circulação de público local e de turistas muito grande. Então essa sala nossa de educação ambiental dentro, né, mostrando então como que é a pesca artesanal, né, mostrando qual é o possível impacto que ela causa,
é extremamente importante para a divulgação, né, dessa problemática da conservação aí de algumas espécies marinhas. Entendi. Pontualmente, qual é o trabalho que vocês realizam nessa sala? Na sala de educação ambiental a gente tem uma exposição permanente, né, onde a gente tem então banners explicativos, então banners que explicam sobre a pesca na região, sobre a problemática da captura acidental, o que é a captura acidental, né? Então o pescador coloca a rede dele para capturar um certo pescado, que tem valor econômico. Uhum. Mas, né, acontece de golfinhos, tartarugas, outros animais que não têm valor econômico se enroscarem nessas redes. O pescador não tem interesse em capturar, né, aquele animal. O pescador não tem interesse em capturar uma tartaruga ou um golfinho. Não tem valor econômico para o pescador. Pelo contrário, até perda, é prejuízo, porque quando um animal desse se prende na rede, eles destroem a rede. Então, para o pescador também não é bacana a captura acidental. Então, na sala de educação ambiental, a gente tenta mostrar o que é a atividade pesqueira, o que é, conceituar o que é a captura acidental e que a gente precisa encontrar alternativas para reduzir isso. E apresentamos as principais espécies que são acidentalmente capturadas, que aqui na nossa região, que no caso é o golfinho, a toninha, né, que é um pequeno golfinho, e a tartaruga verde, que é uma espécie de tartaruga que tem muita ocorrência aqui na nossa região. Além dos painéis explicativos, a gente tem réplicas desses animais, então tem réplica em tamanho natural da toninha, para que as pessoas possam conhecer, é um golfinho que a maioria das pessoas não conhecem, né? Então a gente tem réplica em tamanho natural, tem réplica das tartarugas, e aí tem todo um acervo de material biológico, né? Então, feto de golfinho, crânio de golfinho, barbatana de baleia, material biológico para que as pessoas possam pegar, possam conhecer. Um espaço que a gente deixa para as crianças pequenas pintarem desenhos com motivos marinhos, e a gente sempre tem, o mais importante que eu acho, é que na sala nossa de educação ambiental a gente sempre tem um monitor acompanhando essa visita, né? É importante alguém dialogando com quem está conhecendo ali. Esse é o trabalho que a gente faz destinado mais especificamente para o público em geral. O trabalho com os pescadores é um trabalho mais contínuo, né? E um trabalho com mais metodologia. Então a gente trabalha com os pescadores num trabalho de educação ambiental contínuo, de informação, né? de mostrar para eles que o trabalho nosso ali é para ajudá-los também, que o trabalho nosso é de conservação marinha, que a gente quer conservar os peixes, o golfinho, a tartaruga, o ecossistema de maneira geral e, consequentemente, a profissão dele, né? Então, esse trabalho, a gente fez um trabalho bastante grande com os pescadores em 2014 e 2015, que foi a Caravana do Pescador. A gente levou 3 oficinas e palestras em momentos distintos para eles. Nessa primeira oficina, a gente trabalhou o sentimento deles em relação ao local onde eles trabalham. Então foi feita uma dinâmica em grupo, onde eles apontavam o local de pesca, eles criaram mapas, tudo com uma metodologia específica. E aí nesse mapa eles mostravam os problemas, as vantagens, e a gente pôs eles para discutir a problemática daquela região, da pesca deles. Aí num segundo momento, que foi cerca de uns 2 meses, 1 mês e meio depois, a gente trouxe, né, uma pessoa do Sebrae, a gente contratou o Sebrae, desenvolvemos uma cartilha para o pescador, específica para trabalhar a questão da educação ambiental e conscientização com os pescadores, e trouxemos o Sebrae para falar com esses pescadores artesanais sobre a necessidade de ser um empreendedor sustentável, principalmente eles que trabalham com recurso natural, né? Eles são profissionais que ainda se utilizam de recursos da natureza. Então, eles, mais do que ninguém, têm que ser os primeiros a preservar e a conservar aquele local, porque é a fonte de sustento deles. Então, a gente quis trazer o Sebrae justamente para mostrar que ser pescador é ser empreendedor, é ser um empresário. Ele faz a gerência do seu próprio negócio, ele tem a embarcação, ele tem
As redes de pesca, ele tem um funcionário e ele tem que gerir aquilo de uma forma sustentável. Então a gente não quis, nós biólogos, passar essa mensagem, a gente contratou o Sebrae para que tivesse uma maneira de comunicação mais empresarial, digamos assim. E aí, num terceiro momento, a gente fez vamos dizer uma palestra, mas era quase uma conversa, onde eu levei para esses pescadores todas as informações que a gente tem de pesca no mundo, né? É muito engraçado que quando a gente conversa com um pescador artesanal e você faz a pergunta para ele assim, olha, como que tá de peixe? Ah, tá ruim de pescado. Por que tá ruim de pescado? Então, se você pergunta na Praia Grande, ele vai achar uma justificativa local para aquela falta de pescado. Ou é o emissário, ou é o barco de arrasto de camarão que está muito perto. Se você for em Mongaguá e perguntar para o pescador de Mongaguá por que está ruim a pesca ali, ele vai achar uma explicação também local. Ah, porque a plataforma, porque eles não conseguem enxergar que o problema da redução da pesca é um problema mundial, né? Essa informação não está acessível a eles. Então, nesse terceiro momento que a gente já tinha, numa primeira conversa, conceituado a vida deles naquele local, mostrado para eles que eles são empresários, no terceiro momento a gente quis trazer que aquilo que eles estavam mostrando para a gente não era só eles, era no mundo. Então a gente montou uma apresentação, que foi mais um bate-papo, onde eu trouxe dados de pesca do mundo e que mostram exatamente aquilo que eles vivem aqui. Olha, os pescadores da China artesanais têm os mesmos problemas que vocês. Os pescadores artesanais, sei lá, né, da Argentina, do Uruguai, têm o mesmo problema que vocês. É um problema mundial. A sobrepesca, a redução dos estoques pesqueiros, a ameaça às espécies, né, marinhas, não é local, é um problema mundial. Então, né, aí a gente instituiu os murais do pescador amigo também, a gente criou em cada comunidade pesqueira, a gente instalou um mural onde a gente continua levando informações, continua. Então, época de defesa, a gente coloca ali reportagens que são bacanas. Então, a educação ambiental com os pescadores, ela é feita de uma forma contínua. A gente tem uma equipe que visita as comunidades pesqueiras pelo menos 2 vezes por semana, né? Então, que vão lá para anotar onde estão as redes, aonde que colocou a rede, quanto que veio de pescado, se veio algum animal de captura acidental. E essa equipe já conversa, já bate um papo diariamente, no dia a dia. O que está acontecendo na pesca? Então, essa maneira faz com que os pescadores daqui colaborem muito com a gente. A gente sempre fala, tudo que a gente vai testar, a gente testa com os pescadores da Praia Grande. Em 2012, a gente conseguiu... participamos de um edital que foi feito pelo Consórcio Internacional para a Redução de Bycatch. Bycatch é captura acidental em inglês. E em 2008 foi feito um concurso internacional por esse consórcio, quem é o majoritário nesse consórcio é o New England Aquarium, nos Estados Unidos, eles que bancam mais. E eles criaram um concurso internacional em 2008 para quem tivesse ideias para reduzir captura acidental de golfinhos em redes de espera. E o mundo inteiro participou. Estudantes de engenharia, estudantes, né, quem tivesse ideia de fazer um equipamento de pesca que reduzisse a captura acidental de golfinhos. Enfim, ganhou um rapaz com uma ideia de fazer umas redes com sulfato de bário. Então, na hora que você faz o nylon, você colocaria sulfato de bário, que essa rede se tornaria mais reflexiva e mais visível para esses animais. Porque o problema é que os golfinhos não enxergam, né, essas redes de nylon, as tartarugas também não. E eles queriam testar isso. Tá, a ideia teoricamente é ótima, mas será que vai reduzir? E aí foi justamente, eles abriram um edital também para o mundo e eles queriam algum local aonde já tivessem dados pretéritos
de captura acidental para poder colocar essas redes e monitorar. E nós aplicamos o projeto, conseguimos, nós e uma equipe da Argentina conseguimos o projeto. E aí em 2012 o projeto veio e a gente testou com os pescadores da Praia Grande. Porque como a gente trabalha com eles desde 98, existe um diálogo muito bom, né? Eu não consigo, por exemplo, se eu chegar hoje no Guarujá, a gente trabalha com os pescadores do Guarujá, a gente não consegue um diálogo desse. Eles acabam escondendo coisas que acontecem, têm medo de fiscalização. Se eles colocarem a rede em local irregular, eles não contam. Aqui na Praia Grande, os pescadores abrem o jogo com a gente. Então, esse diálogo é muito importante. Eles entenderem que o nosso trabalho não é para prejudicar o trabalho deles, pelo contrário. O nosso trabalho é para melhorar, né, a produção pesqueira, melhorar o ecossistema. Então a gente tem um diálogo muito bom com eles aqui na Praia Grande. Então tudo que é teste que a gente vai fazer, a gente faz aqui na Praia Grande. Aqui é o nosso a base experimental, né, E funcionou a rede? Para a espécie que a gente estava testando, não. Não funcionou. Não funcionou. Não funcionou. Nem aqui, nem na Argentina. Não funcionou. Tá certo. Agora, essa educação ambiental com os pescadores começou em 98 e segue até hoje? Segue até hoje. Segue até hoje. E a instalação da sala, quando foi? A salinha nossa, a prefeitura deu, oficialmente foi em 2006, que a gente recebeu a salinha da prefeitura, dentro da boutique. Mas aquele espaço é um espaço mais para o público. O trabalho de educação ambiental com os pescadores, todas as vezes que a gente faz reunião com eles, ou a gente traz pessoal da APA para fazer reunião com eles, apresentações, a gente geralmente usa o próprio espaço da peixaria mesmo, né? A gente organiza ali dentro com eles. Entendi. E aí você comentou que iniciou um trabalho com a Glória em 98, né? Como que foi? Você pode dar mais detalhes desse início? A Glória, quando eu comecei o projeto, eu comecei sozinha aqui na Praia Grande e eu não tinha local para levar os animais, eu não tinha local para processar as amostras, né? Eu não conhecia nada aqui ainda na Praia Grande. Eu mudei para Praia Grande em 98 para iniciar o projeto. Eu já frequentava, mas como turista, a cidade. Em 98 eu mudei, fixei residência aqui. E aí, quando eu procurei a Glória, eu falei, Glória, eu preciso de ajuda porque eu não tenho local para processar material. E ela ficou encantada porque ela queria começar a montar um museu marinho, né? E não tinha material. E eu tinha o material e não tinha onde deixar o material. Então, o nosso começo foi muito relacionado a essa troca de materiais. Então, eu trazia os animais que acabavam morrendo nas redes de pesca, eu trazia a Glória, a equipe dela processavam, faziam a taxidermia, faziam o esqueleto e foram montando assim o museu, né? E quase todas as atividades que a Glória desenvolvia dentro da Escola de Educação Ambiental, palestras, ela sempre me convidou para participar. O espaço, a salinha nossa na Boutique do Peixe, foi a Glória que conseguiu para a gente, a Glória que batalhou junto com a gente na prefeitura para que a gente tivesse esse espaço, né, ampliar, né, porque a gente trabalhava muito com os pescadores, a educação ambiental direta com os pescadores, mas a gente não conseguia fazer essa educação ambiental para o público em geral. Então a gente até colocava banner aqui na escola de educação ambiental para as crianças quando vinham, mas a gente queria atender o público que vinha visitar também. E a Glória batalhou muito para que a gente conseguisse aquele espaço dentro da peixaria para começar a apresentar essa problemática. Ela foi uma pessoa fundamental, uma peça fundamental nessa parte. Entendi. E esses projetos, eles de alguma maneira, eles chegaram nas salas de aula aqui de Praia Grande? Sim, a gente... com a Glória, eu cheguei a dar palestras, né, dentro da Escola de Educação Ambiental. Eles traziam as crianças, eu dava palestra com a Eliane também, eu tenho os projetos da Eliane, sempre a minha equipe vem, dá palestra, exposição, a gente sempre está... Certo. Tudo que a gente faz junto. E em 2014, 2013, a gente fez um projeto grande com as crianças aqui da Praia Grande, onde a gente trabalhou o que a gente chamou de educação ambiental contínua com as crianças das escolas. E aí foi um programa onde a gente ia na escola e permanecia a semana inteira dentro da escola, com uma sala de aula.
Então, trabalhava com aquelas crianças, né, continuamente durante uma semana. Então, no primeiro dia era uma palestra, no segundo dia uma dinâmica sobre ecossistema, no terceiro dia uma gincana, várias atividades lúdicas ao longo da semana. A gente trabalhou com crianças do 5º ano, então são crianças ainda, então várias atividades lúdicas ao longo da semana, sempre focado na temática da pesca. E aí a gente fez uma cartilha para essas crianças também, a gente desenvolveu 2 cartilhas de educação ambiental. Uma focada para o pescador e uma focada para crianças dessa idade, de 8 a 12 anos. Esse projeto a gente ia na escola, permanecia a semana fazendo atividades lúdicas e finalizava a semana levando essas crianças para conhecer a comunidade pesqueira. Então, as crianças chegavam, eram recebidas na Boutique do Peixe, nós dividimos em equipes essas crianças, uma equipe ficava na sala de educação ambiental, recebendo informações sobre os banners, sobre o material que estava ali. A outra equipe ia para a sala de pesquisa, nós temos 2 salas dentro da Boutique de Peixes. Uma sala a gente deixa para a parte de pesquisa, para os estagiários ficarem. Então a gente levava os meninos para lá para mostrar o que é o trabalho de um biólogo, o que é pesquisa, mostrava as amostras, abria freezer, mostrava material. E uma terceira equipe descia para a praia, conhecer os barcos, as redes, a história da pesca aqui na região. E aí ia circulando essas crianças e depois terminava com uma grande gincana. Quando a gente levou a primeira turma, inclusive, era um ônibus com 40 crianças dentro. Eu fiquei morrendo de medo, eu falei, esses pescadores vão morrer do coração quando assistem essas crianças. E aí eu fui conversando com eles, falei, gente, olha, vai parar um ônibus, vai descer 40 crianças, vocês tenham paciência, criança. Eu achei que eles iam ficar muito incomodados com a presença das crianças e foi exatamente o contrário. Exatamente o contrário, porque eu acho que foi a primeira vez que eles se sentiram. O pescador artesanal está muito marginalizado na costa brasileira inteira, né? Ele foi marginalizado por todo o processo de colonização, de processo de crescimento, né? E então ele se sente muito marginalizado. Então quando ele vê as crianças ali interessadas, perguntando sobre o ofício dele, questionando, pegando na rede, perguntando, eles paravam de trabalhar, eles paravam o que eles estavam fazendo para responder às crianças. Colocava a criança dentro do barco e a gente ficou 2 anos fazendo esse projeto. Atendemos várias classes aqui do município e esse projeto não foi focado só no município da Praia Grande, ele pegou a Baixada Santista inteira. Então a gente trouxe crianças de Santos, trouxemos crianças do Guarujá, Peruíbe, Mongaguá, todos para conhecer os pescadores aqui da Praia Grande. E é impressionante a gente pensar que existem crianças que estão no 5º ano, que moram em Santos, né, crianças ali de Santos, que nunca tinham ido na praia. Nunca tinham ido na praia. Moram naquela zona portuária, estudam ali, nunca tiveram a oportunidade de ir, descer o canal e ir na praia. Então, assim, a gente ficou muito até comovido com esse projeto de ver a falta de amparo, a falta ainda de mostrar para essas crianças que elas estão inseridas dentro de um ecossistema. Quando a gente fala de educação ambiental, a gente fala não somente de preservar as espécies e não somente dessa questão da conservação. A gente tenta mostrar para as pessoas que nós também somos um animal e que estamos dentro de um ecossistema e que a gente precisa conviver com esse ecossistema de uma maneira adequada, da mesma forma que a gente vive de uma maneira adequada na casa da gente, né? A gente não joga coisa no chão dentro de casa, a gente, né? Então, mostrar para a criança que ela está inserida dentro do ecossistema e essas crianças dentro de um ecossistema extremamente importante, que é o ecossistema costeiro, né? Essas crianças moram na beira do estuário, que é riquíssimo, né? Se hoje a gente tem essa quantidade de alimento que a gente tem proveniente do mar, é graças a isso aqui, ao mangue, aos estuários, né? É esse ecossistema que leva os nutrientes para todo o oceano. E essas crianças não têm noção de onde elas estão morando. E se tinham crianças que não conheciam o mar,
Você imagina a relação de barco, pesca, nunca tinham nem visto uma rede de pesca. Então foi muito gratificante para a gente nesses 2 anos trazer essas crianças e mostrar, trabalhar essa questão do ecossistema, da pesca, porque isso também resgata a cultura caiçara, que muitas vezes acaba sendo esquecida, né, por conta de toda a especulação imobiliária e tudo que acontece no litoral. E a gente acaba esquecendo que eles, né, foram os primeiros aqui, né? Então isso é importante. Essa comunidade, ela aqui em Praia Grande tem na Oceã, tem no Canto do Forte, Mongaguá tem também? A gente tem, na verdade, na Praia Grande a gente tem alguns outros pescadores espalhados também. Sim. A gente tem 2 polos concentrados, que foi a prefeitura mesmo que organizou e deu a base, fez o mercado na boutique, fez o mercado na Oceã, isso organizou a vida deles, eles vendiam o pescado antes em barracas de madeira, né, vendiam na praia. Então organizou onde havia uma concentração. Esses 2 locais tinham concentrações e a prefeitura fez esse trabalho de fazer um local. Mas existem outros pescadores espalhados também. Então a gente tem, pelo menos ali na Guilhermina, Aviação, tem mais 2 ou 3 que não vendem o pescado na praia, mas pescam, desembarcam ali, tiram o barco, vão embora com o barco. Mongaguá, a gente não tem nenhuma área de concentração de pesca. É pescadores espalhados ao longo da costa. Aí quando chega em Itanhaém, a gente tem uma concentração na Praia dos Pescadores, mas também a gente tem a realidade da pesca artesanal em toda a costa de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, é o pescador artesanal isolado, ou quando muito em pequenas comunidades, 2, 3, 4, né? Mas essa é a realidade. E a grande dificuldade de trabalhar com eles é essa. Porque eles estão separados, então você não consegue... Você vai trabalhar com a pesca industrial, você chega ali no TPPS, em Santos, no terminal pesqueiro de Santos, você sabe a hora que a embarcação vai chegar, o dia que a embarcação vai chegar. Você tem uma agenda. Todas as embarcações chegam ali com agenda, com horário, os caras têm rádio. A gente se comunica com eles. Então, quando a gente agora a gente não está monitorando eles, mas a gente já monitorou a frota industrial. Era por telefone praticamente. Estou chegando, a gente ia para lá. Pescador artesanal, eles não têm hora para sair, eles não têm hora para entrar, né? Eles não têm um local fixo. Então, para a gente monitorar esses pescadores, o grande esforço que a gente precisa é de esforço humano. Eu preciso ter 2, 3 equipes diariamente dentro de carro, percorrendo a praia para encontrar esses pescadores, para questioná-los sobre como está a sua pesca. Olha, aqui o material informativo, vai começar o defeso. Então, esse trabalho que a gente faz de conscientização, educação e de monitoramento da pesca é um trabalho dispendioso em relação ao esforço humano, porque encontrá-los é muito difícil, porque eles não têm horário, eles pescam quando eles querem, na hora que eles querem. Então você não consegue encontrá-los, essa é a dificuldade. Entendi. E esse projeto de educação ambiental na sala de aula, ele se encerrou? Nesse momento a gente está sem recurso financeiro para mantê-lo. Então, no momento, não há essa atuação? Esse ano a gente não tem previsto a continuidade da educação ambiental continuada. A gente só está fazendo o que a gente chama de PASA, que é o Programa de Sensibilização Ambiental. Então a gente leva a exposição do Biopesca, que é o que tem dentro da salinha, naquela exposição fixa dentro da Boutique dos Peixes. A gente tem uma duplicata que fica dentro de um furgão. A gente tem um furgão que leva essa exposição móvel, então leva a equipe e leva a exposição. E a gente faz ações aí pontuais, não é uma semana inteira, um único dia, leva na escola, monta a exposição, dá palestra, mostra a exposição. Isso, nesse momento, por falta de recursos financeiros, de dar continuidade no outro trabalho. Tá bom, Carol. Carol, gostaria que você concluísse, desse suas considerações a respeito da educação ambiental em Praia Grande e na Baixada como um todo, com a sua atuação. Olha, eu tive a oportunidade de ampliar meus horizontes na educação ambiental. Eu mudei para Praia Grande em 98. Em 2002 eu comecei a dar aula no Centro Universitário Monte Serra, em Santos. Então comecei a frequentar muito Santos, né? Eu só ficava na Praia Grande.
E depois comecei a frequentar São Vicente, a Secretaria de Educação de São Vicente, Secretaria de Educação de Santos, até a do Guarujá, Bertioga também. E nenhum outro município tinha, naquela época, um departamento, uma secretaria especial para trabalhar a questão da educação ambiental. Então, Praia Grande foi extremamente pioneira nisso, né? Eu acho que, eu não sei, acho que a ideia talvez tenha vindo da Glória, não tenho certeza disso, mas quem teve essa ideia de trazer isso e trabalhar no município, essa questão da educação ambiental, teve uma ideia que foi até antes da Lei Federal da Educação Ambiental, 2 anos antes, eu acho. A gente começou aqui no município a fazer educação ambiental, o município se preocupar antes mesmo que o governo federal se preocupasse com essa questão. Então, é diferenciado. O trabalho de educação, até hoje, o único município aqui da Baixada Santista que eu conheço que tem um setor preocupado com a educação ambiental, onde todas as crianças da rede pública de ensino têm, dentro da sua grade horária ali de ensino, uma vinda aqui, palestra, é Praia Grande. Até hoje. Bertioga agora, há uns 2 anos, está começando, o que Praia Grande já faz há bastante tempo. Então, Praia Grande está à frente em relação à questão da educação ambiental. O município tem uma vocação que eu acho que cada vez mais tem que ser trabalhada, que é essa vocação ecológica, ambiental. A gente tem áreas verdes na Praia Grande que a gente precisa explorar mais no sentido da educação ambiental, do ecoturismo, áreas extremamente ricas aqui no município, que a gente precisa explorar mais isso, sim. Tá bom, Carol, muito obrigado. Olha, nem falei tanto. Gostaria de falar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso, né? Tá bom. Tá bom? Então tá. Obrigada, Obrigado, gente. Carol.